né? Depois, no final, a gente vai dar oportunidade para os pais também poderem falar. A gente já, é a terceira reunião que a gente está fazendo, de sexto ao nono ano, a gente vai fazer as outras na semana que vem. A gente saiu bastante contente das duas reuniões, porque ontem de manhã teve a participação de uns 50 pais, ontem à noite teve a participação de praticamente 80, né, 80 e poucos pais. Eu acho que é bem válido isso que a gente está fazendo. Então, assim, o que a gente veio aqui conversar com vocês nesse dia de hoje? A gente veio trazer algumas coisas que, de repente, vocês, né, não sabem como acontece. A primeira coisa que eu vou destacar aqui é como é o trabalho dos nossos professores durante esse tempo das aulas remotas. Eu acompanho todo o planejamento do professor, então o professor, ele faz todo o planejamento dele, das aulas que ele encaminha depois para os filhos de vocês, ele tem que colocar todo esse planejamento no diário online, depois tem mais uma aba em que ele tem que destacar todos os conteúdos, e, por último, ele prepara todas as atividades e coloca na sala de aula, que a nossa sala de aula hoje é o Google Classroom, né? E também ele encaminha atividades no e-mail da escola para aquelas famílias, aqueles alunos que não têm internet e fazem as atividades impressas. Então, assim, eu peço para vocês o seguinte, eu até esqueci de destacar, fazer esse destaque nas outras reuniões. Às vezes, tem pais que têm, né, o computador, tem o celular, tem uma internet boa e mesmo assim fazem as atividades impressas, buscam na escola. Então, o modo mais seguro hoje é trabalhar na sala de aula do Google Classroom, né? Então, assim, não é difícil. E sempre tem gente que auxilia, né? Então, assim, é a nossa sala de aula. É claro que a gente faz as impressões, porque tem alunos que não têm essas ferramentas. Então, o trabalho do professor, ele é 3 a 4 vezes mais do que o trabalho se fosse presencial, de estar lá na sala de aula. E eu quero dizer para vocês, né, eu tenho bastante professores aqui hoje participando dessa reunião, eu quero dar os parabéns, porque os meus professores, a gente tem 70 em sala de aula, e eu tenho que olhar cada 15 dias o planejamento dele, as atividades, para ver se eles fazem o dever deles certinho. E eu tenho que mandar relatórios para a Secretaria da Educação. E eu estou mandando 100% das tarefas deles concluídas. Então, como os nossos professores dão conta disso, a gente também quer pedir para os pais aqui presentes, para os alunos, para, assim, dar uma cobradinha para os alunos também saírem, né, 100% com essas atividades completas, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre a importância do envolvimento de vocês pais nessas aulas online, porque na realidade, o processo como está acontecendo hoje, a sala de aula está dentro das casas de vocês, não é verdade? E muitas vezes os pais pensam assim, mas eu dou toda a atenção para o meu filho. Eu comprei um celular bom, eu comprei um Note, eu coloquei internet, né? Eu dou comida, dou roupa, né? Eu pergunto para ele, fez as tarefas? Às vezes ele diz que fez. Mas o papel verdadeiro dos pais vai além disso. Sentar o seu filho do lado, né, de repente auxiliar ele a fazer essas tarefas, porque mesmo ele tendo o professor, tipo, do ladinho não, do lado de cada tela, que ele pode estar respondendo através de e-mail, através do WhatsApp, mas assim, às vezes surgem dúvidas que vocês pais, se estão lá do lado do seu filho, vocês podem auxiliar. Então, assim, tudo isso que a gente vai falar nessa reunião, não fui eu, diretora, que tirei da minha cabeça, não foi os professores, a gente se baseou em leis.
E ontem mesmo, a gente colocou no grupo de pais, né, depois que eu tinha feito a reunião de manhã com os pais, o promotor mandou um e-mail, né, falando das punições das famílias que agora não estão cumprindo o dever com seu filho nas aulas online. Porque, assim, quando os alunos vão para a escola, o professor está lá, né, todo dia. Não fez a tarefa, né, chama as orientadoras, a gente chama os pais, e agora é um pouco mais difícil, né? Porque nem sempre dá para chamar os pais no presencial. Então, às vezes, a gente manda mensagem, os pais não ouvem, né? Só visualizam, não respondem, não se preocupam. E de sexto ao nono ano, tem muitos alunos sem fazer atividades. Como é que a gente faz? A gente vai em busca, a gente manda mensagem, a orientadora cobra, chama os pais na escola, faz assinar um termo, 2 vezes, né, a gente vai pela terceira vez a semana que vem, com o caro da secretaria em algumas famílias, né, visitar, que não estão fazendo as tarefas também, porque a gente não quer chegar ao ponto de ter que encaminhar os filhos de vocês no promotor. Então, assim, existem leis, né, a ser cumprida. Se eu, enquanto gestora, se os meus professores não cumprem o papel deles de não disponibilizar as atividades para os filhos de vocês, nós também somos punidos, né? Então, assim, já teve escola que professores desapareceram, não colocavam as atividades, também foram chamados. Então, assim, cada um de nós, dentro da educação, nós temos o nosso papel. Eu, enquanto gestora, as orientadoras enquanto orientadora e os professores enquanto professores. E vocês, pais, têm um papel muito grande, de muita responsabilidade, neste momento, principalmente de aulas à distância, porque vocês têm que ser os nossos aliados. Então, eu tirei tudo, né, de umas leis do ECA, o que eu vou dizer aqui para vocês. Os nossos professores, né, que são pedagogos, muitas vezes eles fazem o trabalho de psicólogo dentro da sala de aula. Por quê? Porque, às vezes, em casa, as nossas crianças, o nosso adolescente, não tem aquela abertura de sentar e conversar com os pais, né? Existe esse distanciamento entre pais e filhos. Então, eu peço para vocês se aproximarem bastante nesse momento que os filhos estão mais em casa, e vocês também, para dar essa abertura. E, às vezes, os professores descobrem muitos corações machucados. Muitas vezes, os alunos se abrem com alguns professores, né? Então, o que o professor faz? Quando o aluno se abre, a gente chama a família, conversa, faz encaminhamentos, né? A gente busca, às vezes, psicólogos e coisa para fazer esses tratamentos, né? Por exemplo, nós tivemos, essa semana, um aluno nosso do ensino médio, que ele estava numa depressão profunda e foi internado na clínica em Joinville, né? Então, a mãe estava bem desesperada. Então, por isso que eu quero que vocês dêem essa atenção aos filhos de vocês. Muitas vezes, o adolescente, ele é tão fechado que nem com os professores ele não se abre, né? Então, daí, o que ele faz, às vezes? Mesmo vocês fazendo tudo, né? Mas a nossa sociedade está tão rodeada de tantas coisas, eles procuram lá fora os amigos e se debruçam, né, no mundo das drogas, da prostituição, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atentos, enquanto pais que somos, nesses momentos também. Eu quero só ler para vocês aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA. Ele afirma que toda criança tem direito à educação, mas para que a lei funcione, os pais precisam acompanhar o processo educacional de seus filhos na escola onde estudam, né? Com certeza, vocês pais que estão aqui agora, né, eu vejo as carinhas de vocês, conheço bastante de vocês, estão muito presentes, né, sempre na vida dos filhos de vocês, isso é muito bom.
No artigo 55, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular e acompanhar seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Deixar sem justa causa de prover a instituição primária de filho em idade escolar pode levar a pena de 15 dias a 1 mês ou multa. Entretanto, quando os pais não mandam os filhos em idade escolar sem justa causa, a escola existe o crime de abandono intelectual. Por que eu li esse artigo? Porque bem no início da pandemia nós tivemos pais que falaram assim, o meu filho não vai fazer atividades, podem reprovar. Mas não pode, gente. Eles têm que fazer as atividades. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre cada atividade que o aluno deixa de fazer, tá? No artigo 56, esse artigo atribui aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar o disposto nos 3 incisos em que se desdobra. Então, por maus tratos, às vezes quando a criança apanha, né, em casa, seja fisicamente ou psicológico também, reiteração de faltas injustificada e de evasão escolar. Esgotados os recursos escolares, né, quando a escola esgota todos os recursos, então, se a escola chama os pais, né, e mesmo assim os pais não atendem, né, e também os elevados níveis de repetência. Então, assim, quando a gente esgota todas as possibilidades dentro da escola, a gente encaminha para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não é um bicho, tá? O Conselho Tutelar, ele está lá para ajudar a escola, para ajudar as famílias. Porque quando às vezes os pais estão desesperados, que eles não conseguem ajudar os filhos, as conselheiras, elas conversam com essas famílias e elas têm mais autonomia de fazer os encaminhamentos e até conseguir um tratamento gratuito quando os pais não podem pagar. Às vezes por um psiquiatra, às vezes por um psicólogo. Então, por isso que a escola encaminha para o Conselho Tutelar, né? A gente não precisa ter medo do Conselho Tutelar, mas a gente não precisaria chegar nesse ponto, se a família cumprisse, né, com seus deveres para com seus filhos. E nesse momento de atividades à distância, tá, vocês pais, como eu falei anteriormente, tem que auxiliar muitos filhos de vocês, tá? Depois os professores vão relatar melhor essas questões, de como vocês podem ajudar eles em casa. A família deve estabelecer uma rotina, porque o aluno, ele estava acostumado a ir na escola, às vezes, das 7h30 às 11h30, ou da 1 às 17 horas. Agora não, agora ele está em casa. Só que, tipo assim, ele não pode estar dormindo o dia inteiro, ele não pode estar jogando o dia inteiro, ele tem que ter aquele tempo para estudar. Se todo dia vocês exigirem dos seus filhos aquele momento de estudo, ele não vai atrasar atividades, tá? Depois vocês vão ver o porquê ele não vai atrasar atividades, né? No qual os professores vão explicar um pouquinho. Todas as faltas, mesmo à distância, mesmo que o aluno não for para a escola, então, se o filho de vocês ficar doente, impossibilitado, né? Por exemplo, aquele nosso aluno que está internado, o que a mãe vai fazer? Ele não vai poder fazer as atividades lá no hospital, então ela vai apresentar um atestado. Mas, assim, muitas famílias nossas, né, que os pais nos comunicaram, eles foram contagiados pelo Covid, por exemplo, né? Ou às vezes uma gripe forte, ou outras doenças. Eles entram em contato com a coordenação, eles explicam, ó, não foi necessário ir no médico, a gente está se cuidando em casa, as coordenadoras avisam os professores, e os professores, né, são maleáveis e esperam mais tempo para a entrega dessas atividades. E uma outra coisa que é bem importante para a gente é atualizar sempre com as orientadoras se vocês mudam de telefone.
porque muitas vezes as orientadoras ficam desesperadas. Meu Deus, eu ligo para esse telefone que é do pai, para esse que é da mãe, para esse que é do aluno, e ninguém atende, né? Então, é bem importante, porque às vezes a gente muda o telefone, daí automaticamente agora, mesmo que o meio de comunicação é esse, né? Não tem um bilhete para colar na agenda do filho, vocês têm que arrumar com as coordenadoras, tá? Uma coisa, vocês podem dizer, ah, mas o aluno não ganha falta, porque ele não está indo para a escola. Ganha sim. Sabe como é que funcionam as faltas? Cada atividade que o filho, talvez não está lançada agora lá, né? Porque o bimestre não fechou, o trimestre. Cada atividade que o filho de vocês não entrega é uma falta, tá? Então, verifiquem aí com as coordenadoras, depois dessa reunião, se os filhos de vocês estão devendo faltas, por quê? Porque cada atividade que a criança ou adolescente deixa de entregar é uma falta, tá? E vocês podem dizer o seguinte, ah, não fechou o trimestre. Não fechou ainda. Por que será que não fechou o trimestre, né? Isso a gente já viu com a secretaria. Porque, assim, principalmente alunos lá do ensino médio, nós tivemos que ir muito em busca para eles fazer as atividades no início. Então, assim, se a gente fechava o trimestre, automaticamente ele ficava com as notas 0. E aí, às vezes, eles desanimam, né? E eles abandonam, principalmente o ensino médio. Então, por isso que não fechou, mas não tem problema, tá? Se o trimestre, se o ano fechar só final do ano, ele vai fechar com uma nota. Os professores estão lançando as notas, né, que vocês podem verificar no aluno online, só que uma coisa eu quero dizer, o aluno online está passando por alguns processos, eu sei que tem gente, pais e alunos querendo tirar atestado de frequência, não estão conseguindo. Ontem a responsável pela NTE, da nossa gerência, ela nos informou, né, que eles estão trabalhando em cima desse sistema, então, por isso, talvez não está funcionando. De repente, a semana que vem, já está bem atualizado, tá? Então, assim, vocês vão dizer, chega final do ano, como é que vai ser, né? Será que vai ter reprovação? Vai ter. Vai ter reprovação para os alunos que não fazem as atividades, ou que às vezes entregam a atividade em branco, né? Depois as professoras podem falar, porque tem aluno que vai lá na sala do Classroom, coloca lá tudo como concluído, né? Eles pensam que, às vezes, eles até enganam os pais, porque já veio pais brigando com a coordenadora, não, pode olhar aqui, está tudo concluído. A gente foi lá olhar, estava concluído, só que só clicam lá em concluído e não colocam a atividade em anexo, né? Então, assim, cuidem bastante, vocês pais também, entrem nessa ferramenta e vê se o aluno anexa as coisas também. Tem aluno que entrega atividades, agora nós montamos uma equipe maior para recolher essas atividades, tinha aluno que simplesmente colocava o nome nas atividades impressas, aí também é que nem atividade não feita, né? Então, assim, eu digo para vocês pais o seguinte, nós temos alguns meses, né, o decreto agora se estendeu até 12 de outubro, tá? Até 12 de outubro. Provavelmente ele vai se estender mais, né, porque a gente vê que a situação ainda não está tão boa, deu uma trégua um pouquinho, mas a escola tem que estar muito bem preparada para receber esses alunos agora no momento da pandemia. É um ano atípico, né, a gente deve agradecer muito pela vida que a gente tem, fácil não é para ninguém, eu me coloco no lugar dos meus professores, né, principalmente aqueles que têm crianças pequenas, que eles estão em casa preparando aula, trabalhando, respondendo aluno, com uma criança de 3, 4 anos correndo, né? A vocês pais também que não têm creche para colocar as crianças pequenas. Então, assim, é difícil para todo mundo, mas se a gente se dá as mãos, né? Se a gente se ajuda, se vocês pais são nossos parceiros, com certeza a gente vai ter um progresso bem produtivo, né? Eu posso dizer assim que eu acompanho, às vezes, a atividade, os professores, a felicidade dos professores quando um aluno faz um trabalho, grava um vídeo e manda para os professores mandam para mim, porque ele preparou aquela aula com tanto carinho, e às vezes os pais em casa participam, né? Então é gratificante para os professores também, né? Então, assim, o que a gente pede
para a gente, assim, acompanhar, tá? Não peçam para o seu filho, você fez as atividades essa semana, sentam com ele, vem aqui, eu quero ver. Eu quero ver a atividade que você fez de português, de matemática, de ciências e assim por diante, tá bom? Depois eu vou colocar mais algumas coisinhas, agora eu quero, cada reunião tem uma professora, né, que representa os demais. Hoje é a professora Shirley, né, a nossa professora de português, então ela vai conversar um pouquinho com vocês, depois vocês também têm a oportunidade de fazer perguntas, podem fazer pergunta pelos chats aí do ladinho, ou depois, no final, liguem o microfone, né, e podem perguntar. Então, professora Shirley, contigo. Ok. Boa tarde a todos. Assim, só complementando as falas da diretora, essas situações, gente, que vocês ouviram ali sobre as entregas sem ter anexo na plataforma, as entregas do material impresso que os alunos buscam nas quartas-feiras, né? Também vindo só com nome, turma, sem fazer. Essa semana, às vezes acontece de vir a atividade de um outro professor junto com o material nosso, quando a gente vai buscar. Essa semana eu vi uma coisa assim tão curiosa, assim, e ao mesmo tempo, assim, que desanima, assim, sabe? Eu entendo, enquanto professora, que o aluno tem dificuldades, às vezes, e sem a presença da gente, enquanto professor, ao lado dele, ficou um pouco mais complicado para ele. Mas todas essas dificuldades está acontecendo para todos nós. Nenhum de nós, nem enquanto escola ou vocês enquanto pais, estavam preparados para enfrentar o que nós estamos enfrentando hoje, né? E o que a gente quer hoje, né, com essa reunião, não é chamar a atenção de um pai, não, gente, a gente está aqui para construir aquela parceria que a gente sempre, na verdade, enquanto escola, precisou de vocês enquanto pais. Porque é vocês que estão do lado do filho hoje, né? Vocês que estão lá vendo se ele realmente está pegando o material didático dele para fazer atividades, é vocês que estão observando quando ele está no celular ou num computador, se ele está realmente assistindo uma aula ou fazendo as atividades, ou se ele está jogando, ou se ele está lá em redes sociais conversando com os demais colegas. Então, assim, é muito nítido para a gente, eu principalmente, enquanto professora de português, eu observo muito isso nas devolutivas do aluno, na parte de ortografia dele, eu percebo muito pais fazendo pelos filhos, tá, gente? Eu vou dizer para vocês, de repente, teu filho acumulou atividades, daí, quando a coordenação entrou em contato, vocês tentaram ajudar, eu peço, por favor, não faça pelo seu filho. Auxilie ele, mas não faça por ele. Teve uma fala do professor Gilson, que fez a fala dos professores ontem de manhã, em que ele falou de duas coisas que eu gravei muito e venho dizendo isso em várias reuniões com outros professores em outra unidade escolar também, é que o protagonismo do aluno é agora que a gente está vendo isso, tá? Porque em sala a gente tenta dar essa autonomia para o aluno o tempo todo, ouvir ele, como a diretora falou antes, às vezes nós somos mais que professores deles, tá? Às vezes a gente se vê enquanto psicólogo do aluno também. Então, às vezes um problema doméstico de vocês, eles acabam trazendo isso para a gente, porque a progressão dele, a produtividade dele em sala decai muito. Então, é onde eles acabam, né, conversando com a gente. E esse protagonismo é uma coisa que a sociedade busca hoje do nosso aluno, né? Em qualquer que seja a segmentação que ele escolha depois, que ele sair do ensino regular, por exemplo, o que a gente quer é um aluno realmente capaz de se virar, né, ali fora depois, além dos muros da escola. E enquanto tiver quem faça por ele, isso não vai acontecer. Então, evitem fazer pelos seus filhos. Ajudem, se não consegue ajudá-lo, eu entendo que muitos pais, de repente, não têm, né, o grau de instrução necessário também para estar auxiliando o filho com determinados conteúdos das disciplinas que a gente atribui a eles. Mas, com dificuldades, nós, enquanto professores, estamos à disposição de vocês, não só dentro da plataforma, vocês também têm o WhatsApp dos professores, os alunos têm nos procurado, né, os pais também, alguns pais também, mas quando em dúvidas, com dificuldades de estar auxiliando seu filho naquele momento, nos procure, que nós estamos à disposição de vocês enquanto escola. E outra coisa que também o Gilson falou naquele momento, e também eu levo muito isso,
é que esse momento é um aprendizado para todos nós. É um aprendizado para a gestão, para o corpo pedagógico, para vocês enquanto responsáveis da criança e do adolescente hoje, porque quando que vocês se imaginaram fazendo o papel de pedagogo em casa? Eu sei que tem muitos pais que sempre auxiliou o filho com, né, nas atividades escolares, outros já não. Às vezes a demanda, a rotina do trabalho já não permitia tanto. E hoje vocês estão tendo que, às vezes, dar conta da rotina de trabalho e ainda auxiliar seu filho em casa. Então é um momento também que eu quero agradecer vocês, pais, que têm ajudado seu filho, mas eu já peço também àqueles que têm ajudado demasiadamente, que é aquele que faz pelo filho, tomem cuidado com isso, porque você não está ajudando seu filho, né? Você, na verdade, está impedindo a progressão dele, e não é o que a gente quer enquanto escola, e creio que enquanto seres humanos também, porque eu gostaria de ter um filho que realmente pudesse virar sozinho no momento que eu não estivesse presente na vida dele. Então é hora da gente, na verdade, se dar as mãos, mesmo que remotamente agora, né? Infelizmente essa é a nossa realidade hoje, mas é o momento da gente, né, de nos darmos as mãos e ajudar o outro, porque a outra palavra que eu levo muito em conta hoje também com tudo que está acontecendo, e isso é uma coisa que eu sempre prego muito dentro da sala de aula com os alunos, é a ideia de solidariedade, gente. Nós precisamos muito disso hoje também. E em sala, mesmo aquele aluno que tinha dificuldade, quando eu, enquanto professora, estava, por exemplo, fazendo um mapa de sala, eu tentava colocar o aluno com dificuldade perto daquele que tinha muito mais facilidade de aquisição de conhecimento, porque eu colocava ele para ajudar, eu conversava com ele no particular e dizia assim, olha, fulano, a Pro vai mexer no mapa de sala hoje, eu vou colocar certa pessoa do seu lado, e eu gostaria que quando você percebesse que ele está com dificuldade, não só durante as minhas aulas, nas aulas de outros professores também, e ele tiver dificuldade, auxilie ele no quanto você pode, mas sem atrapalhar os demais, com a permissão do professor que está naquele momento ministrando sua aula. Então, eu sempre preguei muito isso para o aluno, porque eu também, enquanto aluna, fui muito assim de querer ajudar aqueles com dificuldades. E isso é muito importante também, porque ninguém aprende sozinho. Tomem, coloquem bem isso. Ninguém aprende sozinho. Todos precisamos de ajuda. Vocês hoje estão aprendendo a fazer parte do nosso papel enquanto professores. E nós estamos aprendendo a ser agora o alicerce, o suporte de vocês, família. Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Então, só não se esqueçam disso, né? Observem bem se vocês não estão ao lado do filho na hora que ele está fazendo as atividades, tentem, vez ou outra, ir chegar ali perto dele mesmo, realmente ver se ele está fazendo, ou se ele faz num horário que você não está presente, você está ali cumprindo também, né, sua rotina de trabalho hoje, pede para ele, quando você chegar em casa, né, olha, deixa eu ver o que você produziu hoje das atividades, porque vocês também assim, ó, em sala, eles tinham 5 disciplinas por dia, né, 5 aulas por dia, e uma vez na semana eles tinham 6 aulas, o fundamental. E o que acontece? Hoje eles recebem duas disciplinas por dia, semanalmente, e eles têm deixado acumular muita atividade, tem alunos com mais de 50 atividades atrasadas, e como a dona Margarete falou antes, gente, eles acham que não vão receber falta. Agora analisem comigo, eu, professora de língua portuguesa, tenho 4 aulas semanal, com cada turma de fundamental que eu atendo. Se ele deixa de entregar uma atividade, são 4 faltas que ele recebe por causa de uma atividade que ele não entregou. Então, prestem atenção. Mesma coisa, matemática também tem 4 aulas, tem disciplinas que tem 2, 3, tem disciplina que tem 1 aula. Mas é uma atividade que ele não entrega, soma todas as aulas daquela semana, pois ele está recebendo atividade semanal. Então, tomem cuidado com isso, né, de estar mais próximo, realmente observar, e agradeço e já parabenizo também aqueles que realmente estão ali do lado do filho, observando tudo isso e auxiliado, porque tem muitos pais que me procuram, pedindo assim, Pro, eu não consegui abrir tal arquivo lá na plataforma, teria como você me mandar via celular no WhatsApp por PDF? E a gente está auxiliando o tempo todo, conforme a gente consegue também remotamente. Então, assim, não deixem de pedir ajuda quando precisa, mas não deixem seus filhos à vontade, porque não está dando certo. É por isso que a demanda de pendências tem aumentado tanto. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês nesse momento é não só
né, a Július enquanto escola, eu também tenho outra unidade escolar, e uma coisa que tanto os alunos quanto pais nos pedem é que a gente tenha ali a aula ao vivo com o aluno, que às vezes só mandar o material de leitura, né, para ele é pouco. E eu entendo que a aprendizagem do aluno, ela vem sempre de 3 formas. Tem alunos que aprendem só visualmente, observando ali o que a gente expõe num quadro. Tem alunos que aprendem apenas ouvindo, quando a gente está explicando, contextualizando algo. E tem alunos que aprendem enquanto pesquisador. Quando ele vai buscar, é que ele aprende. Então, são essas formas de aquisição de conhecimento. Aí, o que acontece? Nós agendamos, geralmente, com antecedência, as aulas ao vivo, que é o Meet, como vocês estão agora, com eles. Depois disponibilizamos o link lá no grupo de turma deles, para que eles acessem essa aula. Só que nos frustra muito observar o quão baixa é a adesão do aluno a essa aula ao vivo. E é o momento que ele tem ali de tirar as dúvidas. De repente, eu marquei um meet com eles para tirar dúvidas deles sobre sintaxe, por exemplo, na minha disciplina. Aí, durante aquele meet, inclusive, tem alunos que me fazem perguntas sobre gramática, porque ele ficou em dúvida numa atividade que ele fez semanas anteriores, mas ele quis aproveitar aquele momento e tirar a dúvida comigo. Então, esse é o momento do aluno participar diretamente com o professor da disciplina e tirar a dúvida dele, aquela dúvida que você, enquanto pai, de repente não conseguiu quando estava auxiliando ele. Só que os alunos têm deixado de acessar essas aulas, e não tem professor nenhum agendando o Meet para 7h30 da manhã, por exemplo, que se o aluno estivesse em sala, ele estaria em sala desde as 7h30 da manhã, certo? Do matutino, por exemplo. E a maioria de nós, professores, estamos agendando ali por volta das 9h30, 10 horas. E mesmo assim, por exemplo, vou citar para vocês 7º ano, que os que têm mais dificuldades, né, quanto a parte só de material conteudista só para ler, é 6º e 7º ano. Não que 8º e 9º não tenha, mas maior dificuldade está no 6º e 7º ano, tá? Aí o que acontece? Eu tenho os 3 7º anos, eu marquei um meet com eles para tirar dúvidas deles quanto um conteúdo meu, naquela semana anterior atribuída, e também para explicar para eles uma atividade que era interdisciplinar, de português com ciências. E a atividade, quando é interdisciplinar, ela vale nota, o mesmo peso, né, a mesma nota para as 2 disciplinas. E seria uma produção só naquele momento para ambas as disciplinas. Aí o que acontece? Nós temos quase 90 alunos dos 3 7º, e nem 10 alunos, creio eu, acho que tinha, no momento lá tinha 10, depois virou 7, eu entendo que às vezes a conexão também é ruim, nós também, quando estamos trabalhando aqui, e a conexão está ruim, acontece a gente não conseguir deixar, né, fazer todo o nosso trabalho remoto, devido à conexão ruim, mas mesmo assim eu coloco para gravar essa aula, depois disponibilizo o link lá na plataforma, para eles estarem assistindo, e mesmo assim tem aluno que me procura depois me fazendo pergunta, que foi já explicada dentro daquela aula ao vivo. Mas por quê? Porque não assistiu a aula que foi gravada, e não participou durante a aula ao vivo, para fazer ele mesmo a pergunta, durante alguma dificuldade que ele tenha. Então, o que eu quero pedir para vocês também? Observem bem quando a coordenação ou um professor disponibiliza uma data e um horário que tem uma aula ao vivo, e não sei se de repente não sou eu que estou naquele momento, é meu esposo, ou vice-versa, ou nesse momento ele fica com a avó, digamos, mas a tal hora ele tem a aula, quando tiver ali uns 10 minutos antes disso, e a gente marca sempre num horário assim, perto das 9h30, 10 horas, que é um horário tranquilo para eles que já estariam em sala às 7h30 da manhã. Então, assim, observem bem isso de cobrar dele, já arrumou seu material didático? Hoje você tem aula tal ao vivo, senta lá, se tiver dúvida, já pergunta para o seu professor. Então, não deixem de perguntar, não tentem trabalhar em casa isso com eles, de perder a timidez, porque em sala eu consigo fazer isso com eles, mas agora remotamente nem tanto. Mas tentem fazer com que eles percam, né, essa vergonha de fazer perguntas ao vivo ali, que eles, tem uns que vêm perguntar às vezes, mas eles vêm assim em sala de aula, de ladinho assim, vem com o caderninho como se fosse mostrar atividade, e fala assim, eu não entendi tal coisa, mas baixinho, porque ele tem vergonha do colega ver que ele não entendeu, e na verdade isso não é bom. O aluno, ele tem que ter essa curiosidade, ele tem que procurar, né, sanar todas as dúvidas dele,
e não segurar isso, porque às vezes uma pergunta de um colega é o suficiente para tirar a dúvida de vários. Então, naquele momento de aula ao vivo, ele tem que questionar, ele tem que buscar. E nós, enquanto professores, estamos ali para isso, para tirar as dúvidas dele, certo? No mais, gente, eu só tenho a agradecer aqueles pais mesmo que estão ali participando ativamente da vida dessa nova rotina escolar. E sabemos que é um momento difícil para todos, mas mudanças, e a educação em si, ela não é imutável, ela nunca vai deixar de ter novas transformações. Então, tudo isso está acontecendo hoje e tudo isso está sendo aprendizado para todos, e isso vai permanecer neles. Aquele que já conseguiu se virar bem nas plataformas digitais ali, a gente vai continuar usando isso mesmo depois no presencialmente, e eles vão estar conseguindo fazer tudo sozinhos. Mas eles precisam que vocês também, enquanto pais, lhes dê essa autonomia, não façam por eles. Ensine-os, ajude-os quando necessário, tá bom? Muito obrigada. Pode falar, Marca. Obrigado. Deixa eu ver se eu liguei o microfone. Tá ligado, né? Tá, né? Estão me ouvindo? Obrigada, professora Shirley, né? Eu acho que ela é professora, né? Porque que eu sempre peço para um professor fazer algumas colocações, porque é ele, né, que está lá no dia a dia acompanhando os filhos de vocês. Então, assim, como eu já falei no início, falei nas outras reuniões, a gente não chamou vocês aqui para dar bronca, né? A gente chamou vocês aqui para ter uma parceria, tá? Porque, principalmente nesse sistema, nem no presencial, a escola não anda sem a família e a família não anda sem a escola. Então, assim, tem que ter essa parceria entre família e escola. E eu me sinto muito feliz em fazer parte da gestão da nossa escola, por quê? Porque os nossos professores são muito parceiros, né? Quando vem professores novos, eles se admiram pela parceria desses nossos professores. Por exemplo, quem me sugeriu fazer essa reunião com os pais foi uma professora na segunda-feira, acho que foi 1h30, ela me ligou, me deu essa sugestão, na mesma hora eu topei, né, não tinha tido essa ideia, né, porque às vezes a gente não consegue pensar em tudo, e já planejei a reunião e deu certo. Como a professora Shirley falou, que ela fica triste quando ela faz uma reunião via Meet, nesse sistema que nós estamos fazendo, porque às vezes entra 5, 10 alunos, né, e ainda vão saindo. Eu estava, sinceramente, quando eu planejei essas reuniões, ontem de manhã, que foi a primeira, eu estava com medo, meu coração estava acelerando, né, uma para ver se dava certo, e uma para ver se os pais entravam, né, porque se eu ia ver os pais, só meus professores aqui, né, e eu fiquei feliz, porque deu um grande número de pais, né, então, assim, a gente fica feliz, e olhando para a carinha de vocês, a gente vê também a angústia, às vezes, de vocês também, né, porque não é fácil para ninguém, como eu falei ontem, o importante mesmo é nós estar com a vida, difícil vai ser para todos nós, né, às vezes os pais podem me pedir assim, mas o aluno não consegue suprir todos os conteúdos nesse ano, com certeza não, porque o nosso professor, né, agora mais do que nunca a gente vê a importância dele estar lá no presencial. Mas o que vai acontecer lá no final do ano? Se o nosso filho passa para a próxima série. Com certeza, nós, enquanto escola, enquanto secretaria, no ano que vem, por exemplo, o aluno que está no 6º ano, ele vai para o 7º ano, se ele fizer todas as atividades, tá? Ano que vem a gente vai replanejar todo o currículo escolar. Então, assim, tem alguns assuntos do 7º ano que dependem de alguns assuntos do 6º, né? Eu não posso tocar adiante se, né? Não posso colocar os bois na frente da carroça, que nem diz o ditado. Então, como é que a gente vai fazer, né? A Shirley é de português. Então, o que ficou defasado em português no 6º ano? Ela vai trabalhar lá no 7º ano, com certeza, alguns tópicos, até a gente chegar num patamar, tá? Então, assim, não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês se preocupem, pessoal, é assim, de acompanhar o seu filho, de repente, vocês têm a chance de aprender junto com ele, né, e dele fazer as atividades. Esses dias eu fui em busca de um aluno do ensino médio que ele não fez nada, mas não fez uma atividade. Eu disse para ele, poxa, cara, tá tão fácil de passar de ano, esse ano,
faça todas as atividades. Nós fomos com o pessoal da gerência, né, com o cara oficial, acho que ele levou aquele cagaço, né, na quarta-feira ele me trouxe as atividades. Então, assim, nós estamos fazendo de tudo, nós estamos se expondo, né, entregando atividades lá na escola, recebendo pessoas, né, se submetendo, né, a gente está numa linha de frente, assim, que a gente lida muito com pessoas, indo nas casas visitar, né, a gente não sabe se aquelas pessoas estão contaminadas, mas a gente faz a parte da gente porque alguém tem que fazer, alguém da escola tem que fazer isso. Então, assim, nós, enquanto escola, estamos fazendo tudo isso, e a gente sabe que vocês, pais, que estão aqui, com certeza, que vocês são os nossos parceiros, que vêm sempre nas reuniões, no presencial, né, nos eventos das escolas, estão aqui agora, né, teve pais aí no início, chamou, acho, o filho, me ajuda aqui, né, porque é uma coisa diferente, e a gente não tem que ter vergonha nisso. No começo do ano eu nem sabia que existia essa ferramenta, então quando eu tinha que fazer reuniões com professores, né, para dar todas as orientações, eu dizia para minha assessora Mara, tu pode vir aqui em casa, porque eu não vou conseguir entrar nessa coisa sozinha, né, e a Mara veio diversas vezes, agora eu já consigo me virar sozinha, então assim, a gente vai aprendendo, e uma coisa boa, que durante essa pandemia, a gente conheceu as tecnologias, porque, tipo assim, que nem lá na nossa escola, nós estamos com 2 laboratórios móveis, né, e no início do ano, os professores não usaram ainda, com certeza, o ano que vem, no início do ano, é só professores levando aqueles carinhos com os note, com os tablet, com os Chromebook, né, em sala de aula. Então, assim, a gente tem que ver as coisas positivas também, né? Eu não sei, o professor Gilson está aí, acho que ele tem uma fala bem importante para fazer, né, professor Gilson? Gilson? É uma fala pequena, mas ele é bem importante que eu não quero deixar passar. Boa tarde. Aparece aí, professor. Eles não querem ver o cachorrinho, não. Eles querem ver a tua carinha. É que o frio me deixou meio desajeitado hoje. Não então faz mal, nem que tu tá com roupão. Não faz mal. Então, o que eu queria falar de forma bem sucinta e bem rápida para você com relação ao trabalho dos alunos, que a gente pede, a Shirley, a professora Shirley que falou, ela é da mesma matéria que eu, de língua portuguesa, que são em relação às cópias, tá? O que acontece quando eles copiam, gente? Eles não conseguem desenvolver a capacidade opinativa deles. Eles não conseguem desenvolver o texto de próprio cunho. Nunca vão conseguir ter um aprendizado realmente concreto enquanto eles estiverem só copiando da internet textos. E isso não cabe só para a língua portuguesa. Cabe para a geografia, para a história. É extremamente importante que eles aprendam isso, essa construção de texto. Estamos falando agora de ensino fundamental. Eu dou aula para 8º e 9º anos, que já estão ali nas portas do ensino médio, onde essa construção narrativa é exigida um pouco mais, e daqui 3 anos eles já vão estar entrando numa faculdade, onde ainda é mais profundo. Então, por mais que talvez vocês pensem nesse momento que meu filho ainda está aqui, pensem como passou rápido quando eles estavam no pré, e agora eles já estão no 9º, indo para o 1º ano. Então, é extremamente importante que eles aprendam agora a importância deles fazerem os textos de próprio cunho e não copiarem, porque muitas vezes eles sequer leem o que eles estão copiando. Então, eles simplesmente vão lá e olham o título, é mais ou menos o que o professor pediu, copia, cola, está feita a atividade, e absorveu o que disso? Então, essa parte da cópia é extremamente importante. Eu conversei com a diretora hoje de manhã e eu pedi que ela me permitisse, a permissão dela, de eu disponibilizar 2 arquivos nos grupos depois, explicando o que é o plágio, quais são nas esferas maiores daí, como ele caracteriza crime, inclusive, para que vocês, pais, olhem, leiam junto com eles, expliquem para eles a importância deles não fazerem isso. Tenho certeza que quando eles começarem a fazer de próprio cunho, eles vão entender mais a matéria que está sendo passada para eles, e eles vão conseguir
desenvolver melhor a capacidade de escrita deles. Então, acho que o que eu tinha para falar, diretor, era isso. Obrigado a todos. Obrigado, professor Gilson, né? Então, assim, por exemplo, o aluno tem um trabalho, digamos, de história de fazer. Não significa que ele vai tirar tudo da cabeça. Ou mesmo um texto de língua portuguesa, ele pode pesquisar. Às vezes, quando a gente faz um trabalho, a gente pesquisa lá um determinado autor, a gente até copia um trecho daquele autor, mas aí a gente tem que nominar, né? Colocar o nome do autor, o nome do livro, né, o nome da fonte onde a gente tirou, né, então o professor Gilson depois vai disponibilizar para vocês, podem ler também nos grupos, porque é crime, né, cópia direto da internet, então, tipo assim, não significa que a gente vai tirar tudo da cabeça, tá, pessoal? Muito pelo contrário, quem pesquisa na internet, quem pesquisa em livro, daí sim que vai conseguir fazer um belo de um texto. Mas para eu fazer um belo de um texto com aquelas referências, eu vou ter que ler, né? Eu vou ter que interpretar para depois eu tirar a minha conclusão. Então, é isso que o professor Gilson quis colocar, né? Então, agora a gente falou bastante, tá? Eu só quero, antes, senão depois eu esqueço, eu vou dar a oportunidade para os pais falarem, né? Então, não gosto muito, né, quanto gestora de falar dessa parte, mas a gente precisa, né? Então, vocês sabem que a nossa escola parou já desde o dia 17 de março, né? No início do ano, descolou pisos nas salas, e eu não ia deixar os alunos entrar sem piso, né, ou de repente, com aquele piso quebrado. A gente fez algumas dívidas e recolocamos o piso. E a gente estava esperando o dinheiro do CPESC, né, serviços para pagar a mão de obra, e não veio, né, só veio o CPESC material, daí eu pude pagar somente o piso, né, e não entra mais nada, não entra mensalidade, não fizemos mais festa, não fizemos mais vendas, né, então esses dias eu estava desesperada, porque o cobrador que colocou os pisos estava fazendo pressão psicológica, né, daí eu sei que no final eu resolvi pagar com meu dinheiro, né, que é uma coisa que também não é justo, mas eu prefiro do que ficar lá, né, toda vez, daí depois quando entra aquela verba, a gente repõe, né, mas assim, esses dias eu mandei um bilhetinho, então, claro que a gente não vai fazer uma exigência, mas quem sempre acostumava a pagar mensalidade, tá, se querem passar lá na escola, pagar os 10 reaisinho, né, da mensalidade, a gente agradece muito, né, a PP agradece que tem ainda umas coisinhas assim para a gente pagar. Eu sei que na primeira campanha que eu fiz, eu consegui juntar R$310, né, já passei lá para humanos, né, que fizeram o serviço, mas é pouco, né, então, assim, se vocês quiserem, a gente não vai obrigar, a gente sabe que tem famílias que perderam o seu emprego, né, mas às vezes, assim, R$10 não faz falta para vocês, mas para a escola faz a diferença, né, então a gente pede essa colaboração também. E eu quero ouvir alguns pais agora aqui falar, não sei se depois tem professores que querem falar alguma coisa, mas tem algum pai que queira falar alguma coisa, abre o microfone, né? Às vezes uma sugestão. Vamos lá? Não precisa ficar com vergonha, tá? Vamos, em todas as reuniões teve pais falando. Quem quer falar um pouquinho? Oi, diretora. Oi. Boa tarde. Fala, pai. O pai da Adriele, do porque da 7º ano. fotinha aí, Fala. E... eu liguei a câmera. Sim, agora apareceu, né? Ela está aqui comigo, a gente tem acompanhado ela fazer as atividades, né? Uhum. Tem algumas atividades atrasadas até, mas ela tem procurado fazer. O que eu gostaria, assim, como sugestão, eu sei que foi iniciado aí a questão das aulas online, no caso, né? Algumas oportunidades houveram, e eu gostaria que isso talvez fosse feito com um pouquinho mais de frequência, não num período grande, né? Mas para atender algumas dúvidas que surgem toda semana nas atividades, sabe? O que a senhora falou com relação à presença do professor é insubstituível o professor, né? A gente tenta ajudar, a gente está ajudando, acompanhando, mas o professor é insubstituível. Então, se houvesse a possibilidade dos professores, uma vez por semana, disponibilizar
um período, né, de repente, 1 hora, para tirar dúvida dos alunos que, de repente, têm dúvida, que querem conversar um pouco, que querem, né, tirar alguma, melhorar algum trabalho. Eu acho que seria bastante interessante, assim, agora, nesse período próximo, né, que a gente vai ficar mais alguns meses aí sem aula presencial, né, eu acho que seria interessante, aí fica a sugestão. Sim, bacana, né, pai? A gente vai poder verificar isso com mais frequência, né? De repente, eu vou até conversar com as coordenadoras das turmas. De repente, a gente podia até, assim, marcar, né, um dia por semana para os 6º anos. E até todos os professores podiam estar lá juntos, né? Uma sugestão que a gente pode discutir com os professores para estarem lá junto, tirando dúvida desses alunos. No outro dia, né, com os 7º, depois outro dia com os 8º, a gente pode ver isso, porque a intuição dessa nossa reunião aqui é realmente, assim, chegar à estaca zero, né, de atividades não entregues, tá? Então, assim, como os professores sabem, eu cobro bastante dos professores, não porque eu não gosto deles, muito pelo contrário, eu digo sempre para eles, porque eu gosto de vocês, né, eu não quero que em janeiro vocês fiquem preenchendo papel, e para os alunos também, e a gente tem que ir se ajudando, o senhor agora me deu uma bela ideia, que de repente a gente pode fazer uma reuniãozinha semana que vem com os professores, com as coordenadoras, e a gente bolar uma coisa diferente, né, porque que nem a professora Cília disse, o que não pode acontecer é marcar uma reunião e entrar 5, 10 alunos, né, daí o professor faz toda aquela, né, mas assim, eu vou estar junto nesse processo, né, junto com os professores, e eu acredito, eu tenho muita esperança, tá? A gente, na educação, a gente não desanima, e a gente vai buscar. E vocês, pais, que estão aqui agora ouvindo nós, vocês vão ser os nossos aliados, tá? Para cobrar. Depois dessa reunião, eu vou colocar a ata em todos os grupos, né? E assim, às vezes tem pais que não estão aqui presentes, eles podem achar ruim de algumas coisas que estão aí, mas algumas coisas têm que ser faladas, né? Porque se eu, por exemplo, se tiver alunos que estão com 40, 50 atividades que não entregaram, a gente foi na casa e mesmo assim continua não entregando. Se eu não encaminhar o nome desses alunos para o conselho tutelar, o conselho tutelar toma as atitudes e a gente não encaminha para a promotoria, eu vou responder, tá? Então, assim, são coisas que, infelizmente, né, a gente não gostaria de fazer. A minha alegria é quando um professor me manda, ó, essa turma tá quase todo mundo com os trabalhos concluídos, né? Dar um elogio, né? Então, assim, com certeza a gente gostaria só de dar elogios, né? Mas eu sempre digo, os pais que participam da reunião, que nem eu digo, tem certas coisas que teriam que ser ditas, e os pais que têm que ouvir não estão aqui, né? Mas às vezes a gente também tem que ouvir, né? Às vezes a gente, assim, a gente vai deixando, porque a gente confia no filho, né? E, professora Espésia, quer falar, Espésia? Está aí olhando para nós. Eu queria colocar, agora como pai, Ah, é? porque eu tenho uma filha no 7º ano. O Espésia é pai também, né? E o que eu tenho a colocar é, assim, a dificuldade, muitas vezes, dessa nova adaptação, que eles ainda não têm maturidade suficiente de saber essa nova forma de escola. Então, eles acham, casa, porque pode ter aquele alívio, tá? Escola, que aí eles pegam um pouco mais. Eu tenho também essa situação e sei que vários pais, como eu já estava conversando, tem, mas tentar buscar ao máximo, tá? Olhar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, poxa, como é que está o andamento, tá? Ainda bem que eu tenho ainda as coordenadoras que venham sempre a pegar no meu pé. Ó, a Júlia tá deixando um pouco de lado. Eu vou lá e puxo ela, tá? Isso como pai. E uma outra situação, tá? Eu vi isso hoje. Como pai, eu me culpo até. Que eu tinha hoje marcado uma aula online às 9 horas da manhã, tá? Com o 7º ano 1, e vi só 2 pessoas entraram.
tá? Até eu consegui fazer a transferência, botei até no grupo, hoje às 4h15, 4h15, 4h30 ali, eu marquei o novo Meet com eles, a nova aula, tá? Então, e cobrei, e aí fui ver, entrei no grupo e entrei umas 10 pessoas, 10 alunos ali, que dá para ver, né? O último acesso deles no WhatsApp, tinha alunos, tá, que acessaram 3h10 da manhã. Então, assim, tem alunos que eles estão passando, muitas vezes, do limite. Eu me culpo porque minha filha ficou até 2h40 da manhã, tá? Nessa parte. Porque eu estou num quarto, ela está no outro. Eu não sei, talvez, o que ela acorda, porque perdeu o sono e vai ficar no Zap e esquece. De manhã, eles estão cansados, muitas vezes, para fazer atividade. Tá? Só à tarde, bobear, eles podem fazer atividade. Então, é essa parte que nós temos que tentar trocar, ter um diálogo com os filhos para não ultrapassar também esse horário, porque de manhã cedo eles estão cansados. Eles Só à precisam tarde de vão limite, fazer né? alguma coisa. Tá? Agora, eu como professor, tá? Deixa pai de lado como professor. As minhas dificuldades são das atividades, muitas vezes, para ser entregue. 6º, 7º ano ali, ó, tá um pouco complicado para as atividades, tá? E as aulas online, tá entrando, tem às vezes que eu boto as 4 turmas ou as 3 turmas, chega a entrar 20 e poucos alunos, que era para entrar 3, 6, 9, 12, era para entrar 120 alunos, entra só 20, 30 alunos. O professor está aí para dar aula. Só que o que eu perco, praticamente nada. Mas o que eles vão perder é essa dificuldade, porque nas atividades para ser feito, eles vão perder algo. Então, pais, dêem uma acompanhada, pega o celular deles, tá? Quero olhar o grupo do WhatsApp, o que tem ali, tá? Do 7º 1, como eu sou pai, olha no 7º 1, o professor mandou, tem atividade aqui, tem atividade aqui. Então, os professores já estão cientes disso. Se vocês tiverem, pais, essa consciência de pegar, quero olhar o grupo ali da escola que os professores mandam, tá? Aí, pelo menos, eu acho que fica mais firme. Eles criam uma espécie de medo. Poxa, o pai vai pegar o celular e vai olhar. Manda eles desbloquear, só quero olhar ali a turma da Júlio Castro, exemplo, 7º 1 meu. Eu vejo, tem a professora que postou agora, amanhã vai ter atividade para ser feito. Tá? Então, tente acompanhar. Eu, como pai, como professor, então, essa é a minha experiência. Eu gostaria que tivesse essa adaptação também. Eu sei como está difícil, tá? Para todo mundo, tá? Tanto para a coordenação, tanto para a direção, tanto para vocês, pais, que tem que, talvez, com um computador para 3 filhos, tá? Se adaptar, dividir cada espaço. Certo? Então, essa é a parte que eu quero colocar para vocês, que vocês se mobilizem com seus filhos. E a parte da Shirley, que ela colocou, dos pais darem mais atenção também para os filhos. Porque eles estão carentes, eles não podem sair. Antes eles se abraçavam e agitavam com seus amiguinhos. Agora está mais difícil. Eles estão sentindo aquela carência da amizade. E é você, pai, que pode ter essa amizade com o seu filho. Tá? De assistir o Netflix, de ficar uma pipoca disso, daquilo, que eles fazem também com os amigos, né? Certo? É isso que eu quero colocar para vocês, tá? Muito obrigado. Legal. Só uma coisinha, ó. Agora o professor Spezia falando, né? Vocês viram como o professor desanima quando ele faz o Meet que os alunos não entram. Mas tem também as videoaulas dos professores que eles disponibilizam no Google Classroom, às vezes eles colocam no WhatsApp. Eu já assisti aulas da professora Michele de Ciências, do professor Gelásio, né, que às vezes eu fico lá assistindo, que eu fico olhando e a gente se interessa e adentra naquele conteúdo, né, que um dia eu estava olhando atrás, até o meu marido estava assistindo uma aula da professora Michele, né, de tão interessante que tinha. Então, o importante, às vezes, para incentivar esse aluno de vocês, esse filho de vocês, assistir junto com eles, porque eles olham o vídeo lá, eles são capazes de nem abrir. Isso não me importa. Mas o que a professora, por exemplo, a professora Michele, ela tem uma criança em casa
de 3 aninhos. Que hora que ela vai conseguir gravar essas videoaulas? E olha que ela grava bastante, tá? Quando o filho está dormindo, às vezes de noite, quando o marido chega, daí ele tem que cuidar do filho. Então, assim, há esforço desses professores aí. Às vezes eu me dá pena dos professores, porque eles se esforçam tanto e os alunos não abrem o vídeo. Então, assim, vocês pais vão lá junto com eles, ó, vamos ver o que tem hoje na aula de ciência, vamos ver o que tem na aula de matemática, português, história, né? Então, assim, às vezes a gente confia no filho demais, né, que nem o professor Spezia falou, né, ele também teve dificuldade com a filha, e olha que lá na casa dele é o pai professor, a mãe professora, né, e ainda assim há dificuldade, né, então assim a gente tem que estar presente, né, a professora Shirley quer falar alguma coisa? Sim, só queria dividir uma experiência com vocês, pais, que me aconteceu na semana passada. Um aluno de primeiro ano do médio, tá, ele estava com inúmeras atividades pendentes, então daí tem as coordenadoras que vão atrás, né? De repente ele fez uma atividade agora, recentemente na plataforma, e deixou um comentário particular para mim assim: prof, te peço perdão por ter atrasado todas as atividades, eu achei estranho, porque ele é um aluno que sempre fazia tudo, tanto presencialmente quanto no início na plataforma, e de repente ele começou a atrasar tudo. Ele me disse assim: prof, te peço perdão por ter atrasado tantas atividades, mas vou começar a colocar em dia, porque eu faço pelo celular, o meu celular estragou, e eu até pensei em pedir o da minha mãe, mas eu e ela não nos damos muito bem. Você ouvir um filho, um adolescente, falar que não se dá com a própria mãe, isso assim, gente, eu vou dizer para vocês, eu senti uma dor tão grande assim, olha, se eu pudesse ir lá abraçar aquele menino naquela hora, eu tinha feito isso. Então essa é a realidade que nós temos, sabe? E os alunos, eles nos contam essas situações quando ele, de repente, procura pelo pai e a mãe para auxiliar ele nesse momento remoto. E, infelizmente, ainda há pais que ainda os dão as costas, né? Então, é complicado isso. E outra coisa, assim, só para ponderar isso, não deixem de criar, quem não faz ainda, tá? Porque eu sei que muitos fazem já. Não deixem de criar essa rotina do filho de todos os dias ele está recebendo 2 atividades. Então, se ele estudava de manhã, faz as 2 atividades lá de manhã, ou se não dá para ele fazer à tarde, de manhã, porque você não está e quer auxiliar ele, faça à tarde, mas não deixar ele olhar assim, chegou 2 atividades hoje, amanhã tem 2, depois de amanhã eu faço as 4. Só que depois de amanhã vai chegar mais 2. E assim vai, e aí vão acumulando as atividades. Só tá cobrando mais mesmo, porque esse papel de cobrança a gente faz, né, enquanto professor em sala de aula, e esse papel hoje a gente precisa do auxílio de vocês, porque só a gente aqui do lado de cá de uma tela, ou pelo WhatsApp ali, não está sendo suficiente, e é por isso que essas reuniões estão acontecendo, porque a gente precisa da ajuda de vocês, tá bom? Mais algum pai quer conversar, de repente? Mais alguém? Oi, Marga, pode falar, Michelle. Tá me ouvindo? Uma coisa que, assim, ó, que tá me preocupando é que, assim, antes, né, no começo do ensino remoto, vinha uma outra que estava deixando de ser postada, mas as atividades avaliativas a gente tinha um número maior de alunos entregando. E que nos últimos tempos a gente não tem visto, a gente tem percebido uma diminuição na entrega dessas atividades, tá? Para os pais ficarem atentos. Espera um pouquinho, Dani. Tem 3 anos, né? Para os pais acompanharem no estudante online, porque assim, não está entregando, a gente está colocando como 0, então dá uma conversada com os filhos dessa verificada, tá? Uhum. Inclusive, na segunda-feira, a professora Michelle me procurou para conversar, né, e justamente por isso que a gente marcou essas reuniões, porque ela percebeu que nos últimos tempos está reduzindo, né, antes de aumentar a entrega de atividades, que a gente está exigindo das orientadoras para ligar, para mandar mensagem, a gente está indo nas casas e mesmo assim está reduzindo. Então, o que não pode, nós, é reduzir o número de alunos, né? Então, assim, depois dessas reuniões, eu quero fazer uma campanha, sei lá como, vamos trabalhar, vamos fazer mais reuniões de Meet com os alunos, de repente com todas as orientadoras, com todos os professores, pelo menos uma vez por semana por turma, para a gente tentar chegar aos 100% das atividades entregues, tá? Porque vocês viram, se vocês lerem aquela MP, não é brincadeira, tá?
não é brincadeira. E eu não vou responder por isso sozinha. Vocês pais, né, ou seja, os pais que não estão atendendo vão ter que responder junto, tá bom? Mas alguém quer falar, um pai? De repente tem uma coisa boa para trazer para a gente também? Eu gostaria de falar. Pode. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, por uma coisa boa que veio da pandemia, é que eu percebi que a minha filha Isabelle, né, a diretora sabe quem é, né, ela é especial. Sim. E daí eu conversei essa semana com a professora dela, doutora, eu vou tanto em médico com ela que eu falo doutora. A professora Renata, né, que é a segunda professora dela, Isso. Que eu percebi que a Isabelle ainda não está alfabetizada, né? Então, daí eu pensei assim, a gente focar mais em alfabetizar ela. Daí é que eu queria pedir que ela conversou com a diretora, né? Sim. Não sei se é a diretora. E com os professores, então, sobre isso, né? Então, e eles concordaram e entenderam isso também, né? De passar atividades mais focado na alfabetização para ela. Isso. Então, é isso que eu queria agradecer. Por vocês terem entendido esse lado, que eu estava preocupada. Sim, inclusive, assim, eu que acompanho muito a educação especial, né, a orientação que eu dou para as professoras, né, justamente nessa época de pandemia, né, para o aluno especial que tem alguma dificuldade, né, não se preocupar em trabalhar os conteúdos lá que o professor regente às vezes trabalha, porque às vezes é difícil uma adequação, né? Então, quando a professora me colocou a questão da Isabela, né, que a mãe trouxe, que ela não está alfabetizada, então a gente vai focar mais em cima da alfabetização, né, com atividades de vida diária em que a mãe pode auxiliar, né? E aí a gente vai vendo um crescimento, né? E como nós falamos ontem, a professora Michele também falou, gente, olha, tem trabalhos de alunos, né, de alunos especiais, de alunos de turma, que assim, estão de parabéns, tá? Sai trabalhos maravilhosos, às vezes até com a participação das famílias, né, o professor Luiz de Educação Física está aí, né, ele também dá umas atividades em que a família às vezes participa, né, às vezes ele me mostra vídeos, bastante feliz, né, professor Luiz? Sem dúvida, boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, sem dúvida, diretora, tem o lado que a maioria dos professores aí tocaram, que realmente, infelizmente, muitos alunos estão deixando de fazer atividades, mas a gente tem que olhar o lado positivo também, como a senhora acabou de comentar, desses trabalhos maravilhosos que a gente recebe, né? Tanto dos alunos especiais e outros alunos também, que até na minha disciplina, estão surpreendendo porque não eram tão participativos, não desempenhavam tão bem quando era aula presencial. Então, realmente, teve esse lado positivo, onde a gente pôde perceber a capacidade que os nossos alunos têm realmente, viu, diretora? Que bom. Obrigada, então, professor Luiz, né, acho que eu vou pedir para o professor Luiz dar umas aulas para nós de ginástica, né, porque a gente fica em casa, a gente come, engorda, né, fazer assim, ele montar umas lives para dar uma aula para nós de ginástica, né? Vou providenciar assim, a gente vai fazer o seguinte, para facilitar, eu acho que os pais também têm mais acessos, quem tiver interesse, e vou postar nos grupos de WhatsApp, né? Isso. Eu me ofereço como uma bola, né? Não, mas tudo bem, estamos à disposição, sim. Legal, né? Olha só, uma mãe um dia me pediu quanto tempo que ia durar a reunião, né? Eu disse, uma meia hora, 40 minutos no máximo, nós já estamos 1h15, né, praticamente, mas eu acho que foi gostoso, né, a gente precisa fazer isso, a gente com certeza vai fazer mais vezes, né, algumas vezes eu posso trazer até a Secretaria da Educação, o nosso gerente, né, hoje ele me pediu como é que foi as reuniões, né, a gente pode trazer eles também para dar alguns esclarecimentos, então eu acho que é bacana, e a gente, com certeza, semana que vem eu vou fazer uma reunião com os professores, a gente vai tentar uma estratégia, né, da gente chegar mais perto dos alunos,
nem que seja através da tela, né? A gente vai inventar alguma coisa, né? Eu sempre digo, eu gosto de movimento, né? Coisa parada não é comigo, né? E só de ver essas carinhas de vocês pais aqui, olhando, alguns com vergonha de falar, né? Mas nas próximas já vão abrir o microfone e vão falar, né? Mas é que, às vezes, quando um pai fala, né? Já repercute o que o outro queria falar, né? Então, isso é muito bom. Eu agradeço a vocês, tá, pais? Da minha parte seria isso, não sei se tem alguém que queira falar, podem ficar à vontade, né? De repente as orientadoras, a Mara, a Lenice, tem alguma coisa para falar, não? Elas estão quietinhas. Então, a Mara e a Lenice, né? A Mara ela é coordenadora dos 6º anos, então é ela que vocês procuram quando tiver alguma dúvida, né? A Helenice é assessora também, ela coordena os 7º, 8º e os 9º anos, né? Então, sempre procurem elas, que elas estão aí para ajudar vocês em qualquer momento. E os professores também, né? Que nem eu digo, tem escola que os professores não usam o WhatsApp. Eles só usam responder através do e-mail, né, os nossos professores até pelo WhatsApp, eu também, eu estou nos 45 grupos, né, eu fico quase louca, não sei como é que o celular não explode daqui a pouco, né, mas assim, daí de vez em quando os pais vêm e me procuram, quando a gente pode ajudar, a gente ajuda, senão eu encaminho o telefone das orientadoras, né, de um professor, e a gente está aqui para isso, né. Então, mais alguém, de repente? Ninguém mais? Tem um aluninho aí participando, né? Tinha mais alunos? Então, tá bom, pessoal. A gente agradece. Oi, fala. Apenas eu vi aqui no chat, né, a pergunta, eu acho que deve ser de uma mãe, se vai ter reunião para o ensino médio. Ah, sim. Eu já agendei as reuniões, né? Hoje eu mandei o convite para terça-feira, a reunião de 1º ao 5º ano, e na quinta-feira da semana que vem a gente vai fazer a reunião de ensino médio. Do 6º ao 9º eu marquei 3 reuniões, em 3 turnos, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Agora as outras, né, eu até tô rouca de tanto falar, né, as outras eu marquei 2, eu marquei para terça, de manhã e à noite. Por quê? Porque daí, assim, eu vi que a gente consegue atender todos os pais. Quem trabalha o 2º turno, pode participar de noite. Quem trabalha normal também participa à noite, que eu fiz às 19 horas. E quem trabalha o 2º turno participa de manhã, né? Então, 2 é o suficiente, né? A semana que vem eu quero ver bastante gente também, né? Se tiver, porque assim, ó, se vocês participaram dessas, que tiver aluno do ensino fundamental, no 1º aninho, eu já preparei toda a agenda, né? No qual tem professora que vai falar sobre o processo de alfabetização, né? Outra professora vai falar outros pontos que são importantes também, né? Então, assim, podem participar de novo, que o assunto vai ser um pouco diferente, tá bom? Mais alguma pergunta ou não? Então, tá bom. Então, a gente se despede, né? Um bom final de semana para vocês. Eu vou passar o final de semana bem feliz, tá? Porque teve a participação dos pais, uma reunião que a gente nunca pensava, né, que ia fazer uma reunião assim com vocês, né, então, assim, é um progresso também, né, enquanto a utilização das tecnologias, a gente vai aprendendo. Eu quero desejar um bom final de semana, né, dormir bastante, né, que é friozinho, debaixo das cobertas, fazer uma sopinha, curtir a família em casa, né, a gente não pode passear, mas eu acho que é um momento, assim, de bastante reflexão, que às vezes a gente pode olhar, né, às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue, né, um vai para um lado, outro para o outro, e eu acho, assim, que alguma coisa essa pandemia nos ensinou, né. Então, tá bom. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau. Me despeço agora daqui. Tchau.